Epa, hoje eu vou te explicar três coisas sobre o seu cérebro, que é o básico para você começar a dominar esse camarada aqui. Então, primeiro, sua cabeça, né, o seu cérebro, faz o que ele realmente acha que é para o seu melhor interesse, né? Ou seja, o que eu quero dizer? Se você tem aversão a fazer alguma coisa, né, você tem pânico, né, uma aversão, um pânico, algo realmente que você não gosta de fazer alguma coisa, seu cérebro vai fazer tudo o que ele pode para evitar que você passe por aquele transtorno, né, por algo que não é legal para você, certo? Então lembre-se disso, porque se você ficar falando para você mesmo que determinada coisa é muito difícil, e vai ser muito dolorido, muito sofrido para você passar por aquela situação, seu cérebro vai evitar que você passe por ela. E como que seu cérebro evita que você passe por alguma coisa? Ele escuta o que você fala. Por exemplo, você está trabalhando muito, você está muito cansada e gostaria muito de ter um final de semana para descansar. E vamos supor que o seu trabalho você não para, né? Mesmo no final de semana, ainda mais agora, né, que muita gente está trabalhando com home office, então muitas vezes, né, os horários de trabalho se misturaram, né, com os horários de casa, que você está trabalhando de casa. E aí o que acontece? Se você começar a pensar o seguinte, nossa, eu queria muito parar, dava tudo na minha vida para eu ficar 2 dias sem fazer nada, sem trabalhar, só assistindo Netflix. Mas você não tem coragem, né, de falar com o seu chefe, pedir uma licença ou coisa do gênero, o que vai acontecer? Seu cérebro pensa, você quer parar 2 dias e ficar só assistindo Netflix? Chá comigo. O que vai acontecer? Você fica doente. Qualquer tipo de doença, o seu cérebro consegue, ele tem esse poder de criar para você, né? Então, pode ser um resfriado, pode ser uma gripe, pode ser enxaqueca, né? E aí a gente vai uma infinidade de problemas que o nosso cérebro cria para quê? Você queria ficar 2 dias na cama? Chá comigo, consegui. Entendeu? Essa é a mentalidade do seu cérebro. Ele não tem uma inteligência mais refinada, né? De, não, vamos elaborar uma maneira de você falar com o seu chefe, mostrar o seu resultado, e aí pedir 2 dias de folga. Ele não tem essa elaboração toda. Você fala, quero ficar 2 dias sem trabalhar. Você disser, deixa comigo. Vai lá e pronto. Você acorda riada, passa 2 dias de cama, com febre, dormindo, e não assiste Netflix. Olha que beleza. Segunda questão que você deve entender sobre o seu cérebro. A maneira como você reage aos acontecimentos e a maneira como a sua cabeça responde, né, às coisas que te acontecem são resultados de duas coisas: as imagens que você forma na sua cabeça e o que você diz para o seu cérebro, né? Eu falo da cabeça, mas claro que você entendeu que eu estou falando do cérebro, não da cabeça, né? Quando eu estou falando do cérebro. Mas basicamente é isso. O seu cérebro ele guarda as informações de acordo com o que você fala para ele e as imagens que você forma na sua cabeça. Então, se você formar uma imagem na sua cabeça de algo terrível e tenebroso, e que talvez não seja, né? Porque, como eu disse, um acontecimento em si não é nem positivo nem negativo, o que acontece? Se você forma na sua cabeça uma imagem que não chega, não é nem negativa, é mais do que negativa, né? É uma coisa muito difícil. A tendência é que o seu cérebro vai evitar aquilo a todo custo, certo? Então, não, agora eu não quero muito entrar nessa questão de evitar ou não evitar. É só você saber que tudo que você tem como suas verdades da sua vida são resultado de duas coisas: o que você fala para você e as imagens que você faz na sua cabeça. Então, se você fica constantemente falando para você que você não consegue, que você não é boa o suficiente, que você não é inteligente o suficiente, que você não é alto o suficiente, que você não é magro o suficiente, que você não é bonito o suficiente, enfim,
né? Um monte de coisa que a gente se fala diariamente. Se você ficar repetindo isso sucessivamente, seu cérebro vai acreditar, certo? E aí começa o problema, por exemplo, de autoestima, né? Com todos esses exemplos que eu acabei de dar. Eu não sou boa o suficiente, não sou alto o suficiente, não sou magra o suficiente, não sou bonito o suficiente, não sou jovem o suficiente, ou não sou velho o suficiente, né? Porque quando a gente é novo demais, a gente não é velho o suficiente para o primeiro emprego. Quando a gente já passou de uma certa idade, a gente não é mais novo o suficiente para manter o tal emprego, né? Então, ou seja, são ideias que a gente, concepções que a gente bota dentro da nossa própria cabeça, certo? Então, lembre-se disso, comece a mudar as verdades que você mesma criou. Terceira questão que você tem que entender sobre este camarada aqui. Para que você tenha sucesso na sua vida, em qualquer área, né, amorosa, financeira, de trabalho, né, qualquer coisa, você tem que fazer as coisas que não são familiares a você se tornarem familiares. E algumas coisas que são familiares, você tem que torná-las não familiares. O que eu quero dizer com isso? Vou te explicar. Nosso cérebro ele tem a tendência a sempre procurar o que é familiar para nós. Nosso cérebro não gosta de coisas novas, né? De novidades, de coisas. A gente até tenta pagar de bacana, né? De não, eu gosto de coisas diferentes, né? Eu gosto... Enfim, a gente fica querendo se convencer, mas na realidade a gente gosta do arrozinho com feijão de todo dia, né? Das coisas da previsibilidade. Na realidade, era essa palavra que eu estava tentando achar. Nosso cérebro adora isso, certo? O que não é previsível, o que é desconhecido, tendencialmente nosso cérebro não gosta e a nossa ansiedade começa a subir. Então, entendendo essa primeira questão, que nosso cérebro sempre vai procurar o que é familiar a nós, tem algumas coisas que você tem como familiar a você, que você tem que tornar não familiares, né? Então, como eu estava dizendo no entendimento 2, né? Quando você fala para você, eu não sou boa o suficiente, eu não sou alto o suficiente, eu não sou magro o suficiente, você tem que tornar isso não familiar a você, porque isso já é muito familiar. Você já falou tantas vezes que você mesma já acreditou. Então, você tem que começar a mudar o que você mesma disse para você, tornar coisas familiares não familiares, as que são negativas, e as não familiares tornar familiares, né? Então, por exemplo, eu quero ter uma saúde melhor e eu quero me alimentar melhor. Minha primeira resolução para ter uma vida mais saudável, vou começar a comer fruta. O que acontece? Se eu não tenho o hábito de comer fruta, tenho o hábito, por exemplo, de todo dia, minha mãe faz isso, todo dia depois do almoço ela come um docinho, né? Pode ser pouquinho e tal, mas todo dia ela come um doce. Nas primeiras vezes que eu tirar o doce da minha mãe e começar a dar fruta para ela comer depois do almoço, tendencialmente o cérebro dela vai rejeitar. Por quê? Porque ele quer o doce, certo? Não vou nem entrar na questão do açúcar aqui, porque, né, caso você não saiba, já que eu só um spoiler, açúcar vicia tanto quanto cocaína, tá? Caso você não saiba, mas não vou entrar nesse mérito agora. Estamos falando do cérebro, né? Então, vamos continuar falando do cérebro. Mas, como eu estava dizendo, você tem que começar a tornar as coisas que não são familiares algo familiar. Então, é aquela história, né? O hábito faz o monge. Você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, e aí aquilo vira um hábito, né? Inclusive, tem várias teorias que você tem que fazer sempre a mesma coisa durante 21 dias para ela tornar um hábito. Tem outras teorias que falam 30 dias, né? Outras que falam 90 dias, mas, enfim, a questão é básica. O que não é familiar e que você quer que adquirir isso, você quer ter essa habilidade para a sua vida, você tem que tornar familiar, certo? Então, o exemplo do doce, né, do doce da fruta, e também exercício entra nessa questão. Nas primeiras vezes, né, logo que você começa a fazer um exercício físico, ele não é prazeroso, né? Contaram para você, né, que você faz exercício físico, você libera endorfina. Libera, não é mentira, não. Mas logo no começo, nas primeiras 2 semanas de exercício físico, você não vai liberar endorfina, ou seja, não vai ser bom. Vai ser dolorido, literalmente. Porque se você não faz exercício físico, começa a fazer, vai doer o músculo, né? Ele não está acostumado. Então, você tem que persistir para tornar isto familiar, né? Algo usual, né? Hábito. E aí, depois de um tempo, você vai secretar realmente endorfina.
depois que fizer exercício físico, certo? Então, esse é outro exemplo de algo que não era familiar, que virou familiar. É assim que você vai conseguir mudar o seu mindset, com esses 3 entendimentos que eu acabei de te explicar, beleza? Então, bora mudar o seu mindset e ganhar desse cara aqui.